Olá pessoal do segundo ano de agronomia. A nossa aula desta videoaula é a respeito do nutriente nitrogênio, que faz parte aí da gama dos elementos minerais essenciais, certo? Os macronutrientes. Então nós veremos um pouco sobre a absorção pelas raízes, o transporte desse nutriente na planta, como se dá a metabolização e também a redistribuição desse nutriente. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de enfatizar que está proibida a cópia ou redistribuição desse material, pois ele está com os direitos autorais reservados, então utilizem apenas para estudo do mesoconteúdo de nutrição mineral de plantas. Bom, para iniciar uma pequena introdução, eu gostaria de comentar que a principal fonte de nitrogênio no planeta, como nós já falamos na aula de fertilidade do solo, é a atmosfera. A atmosfera compõe cerca de 78,5% de todo o nitrogênio do planeta. E apenas uma pequena parte, 0,27%, encontra-se na litosfera. Encontra-se na biosfera. É importante também ressaltar que na litosfera e na hidrosfera praticamente não existe o elemento, então a atmosfera é o principal reservatório de nitrogênio do planeta. Como nós já falamos também na aula de fertilidade, a entrada primária do nitrogênio para os biossistemas é por meio da fixação biológica de nitrogênio realizada aí pelas plantas leguminosas. Então, como nós conversamos já anteriormente, esse processo é realizado por meio de uma simbiose estabelecida entre as bactérias diazotróficas, simbióticas associativas ou de vida livre, com as plantas leguminosas. Nós temos também uma outra entrada secundária, que seria a fixação industrial, que nada mais é do que a linha de produção de fertilizantes nitrogenados. Então, você tem ali na indústria, sob altas temperaturas e pressões, havendo a quebra da tripla ligação do N2, dos dois átomos de nitrogênio, para a produção então de amônia, que seria a base de todos os fertilizantes nitrogenados que nós dispomos hoje no mundo. É basicamente o que é feito também na fixação biológica de nitrogênio, contudo é feita a nível industrial. Bom, é importante, antes de começar essa aula, a gente ter uma noção de por onde iremos caminhar, por onde iremos discutir sobre a dinâmica do nitrogênio no sistema solo-planta. Então, é importante nós conhecermos todos os compartimentos que o nutriente percorre desde a solução do solo até o contato com a raiz e, consequentemente, até chegar à parte aérea das plantas. Existem vários processos, como nós já vimos em fertilidade do solo, de liberação do nitrogênio da fase sólida. Então, nós temos aqui o N-fertilizante, que é colocado no solo, e a partir daí ele vai sofrer, então, alguns processos de dissolução, liberação, dependendo da fonte, certo? E esse nitrogênio cai, então, na solução do solo. Por meio do processo de fluxo de massa, que é um dos mecanismos de transporte de nutrientes no solo, esse nitrogênio ele chega até a raiz. Então, o fluxo de massa é o mecanismo pelo qual há o contato do nutriente com a raiz, no caso do nitrogênio. Uma vez em contato com a raiz, esse nutriente ele será absorvido. Contudo, para que ele seja absorvido, ele deve estar em uma forma iônica, assimilável, absorvível, digamos assim, pela planta. No caso do nitrogênio, preferencialmente nitrato ou amônio. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Bom, uma vez no interior da raiz, esse nutriente ele pode ser assimilado ali mesmo na raiz e parte também será transportado para a parte aérea, tá? E esse nutriente nem sempre ele é transportado na forma como ele é absorvido, ok? Então ele chega na parte aérea, onde outra parte vai ser assimilada, metabolizada, para então compor a matéria seca da biomassa vegetal.
Bom, para a absorção de N, como nós falamos anteriormente, as principais formas de absorção podem ser o N2, que seria o nitrogênio atmosférico, certo? Realizado por meio da FBN. Nós podemos ver as plantas absorverem também o nitrogênio na forma de aminoácidos, na forma amídica, que seria a ureia, também a forma de amônio e forma de nitrato, certo? Contudo, existem algumas formas preferenciais, ou seja, aquelas que a planta absorve em maior quantidade. São elas o amônio e o nitrato. O nitrogênio absorvido na forma de nitrato, ele tende a ser mais contínuo, mais presente do que comparado à absorção de amônio. Isso ocorre porque o nitrato ele é predominante, ele é mais abundante no solo do que o amônio, justamente por conta da alta atividade da microbiota, por exemplo, dos solos tropicais, que acabam promovendo a nitrificação. A gente já viu esse processo em fertilidade, que acaba promovendo a nitrificação desse amônio no solo. Bom, então como se dá o processo de... Quais são os mecanismos de absorção dessas formas iônicas pela planta? Basicamente, de maneira bem simplificada, nós podemos dizer que o amônio ele pode ser transportado de fora para dentro da raiz, ou seja, absorvido por meio de canais iônicos, e o nitrato ele tende a ser transportado por proteínas transportadoras no sistema SYMPORT. Então, vou trazer aqui exemplificar para vocês. Então, aqui na parte verde, eu tenho o interior da célula, certo? E aqui nessa parte amarronzada, eu tenho o solo. E esquematizado aqui, essa membrana plasmática, certo? Nós temos aqui, então, a camada dupla de fosfolipídios e nós temos proteínas transportadoras transmembranas, certo? Temos duas aqui. Vamos primeiro ao nitrato. Então, como eu falei, o nitrato é em grande parte transportado de fora para dentro da célula via SYMPORT. O que significa isso? Há então essa proteína transmembrana, certo? Que tem uma certa afinidade com esse íon e possui um local aqui de encaixe perfeito, ok? Onde, à medida que vai acontecendo a absorção desse nutriente, a proteína abre para fora da célula, ou seja, para captar o que está aqui no solo. Há então o encaixe desse nitrato exatamente nesse ponto aqui de encaixe, certo? Lembra como isso acontece? A gente falou isso em sala de aula. E aí, então, essa proteína, ela fecha no sentido externo da célula e abre para dentro da célula, levando, então, esse nitrato aqui para o interior, certo? No caso do amônio, já é um pouco mais simples, porque ocorre por canais iônicos. Então, simplesmente, há a passagem de água junto com esse elemento aqui para o interior da célula, que nós chamamos de canal iônico, ok? Esse primeiro, o SYMPORT, ele tem gasto de energia, certo? E o canal iônico não diretamente há gasto de energia. Bom, uma vez absorvido, então, como se dá o transporte de nitrogênio na célula? A maior parte do amônio que é absorvido pode ser assimilado nas raízes. Por outro lado, o nitrato ele tende a ser metabolizado nas raízes e depois transportado para a parte aérea, certo? Então, o transporte na planta vai depender da forma absorvida. Qual é o caminho percorrido por esse nutriente? Então, ele chega na superfície da raiz, ele atravessa a epiderme, depois o parênquima cortical, posteriormente a endoderme, onde há ali as estrias de Caspary,
e chegando então ao cilindro central, onde ele será transportado, olhando aqui na figura ao lado dessa planta, ele será transportado de forma ascendente, certo? Da raiz para a parte aérea, via xilema. Só para a gente ter uma noção de como isso acontece, a forma de transporte do nitrogênio, em razão da forma absorvida, ela pode variar de acordo com as espécies. De uma maneira geral, quando esse nitrogênio ele é absorvido na forma de amônio, ele pode ser transformado em aminoácidos e dessa forma ser transportado para a parte aérea da planta. Nas leguminosas, como há uma diferença no processo de absorção desse nitrogênio, porque a bactéria já fixa o nitrogênio e transforma para a planta em aminoácido, então esse nutriente ele é absorvido na forma de aminoácido e exatamente dessa forma é transferido para a parte aérea. A gente pode comparar aqui também plantas perenes herbáceas, onde pode ser absorvido na forma nítrica e ele pode ser metabolizado na raiz, transformando-se em nitrogênio na forma de aminoácidos, ou ele pode ser que é a forma que ele vai ser transportado para a parte aérea, ou ele pode ser transportado diretamente na forma nítrica. Para plantas anuais, por gentileza, isso aqui está errado, tá? Para plantas anuais, da mesma forma que ele é absorvido, ele acaba sendo transportado para a parte aérea. Então, só para o que é importante de vocês observarem nisso aqui, vocês decorem? Não, que vocês entendam que o nutriente, uma vez absorvido, ele pode sofrer diferentes processos que vão variar desde a forma pela qual ele foi absorvida até o tipo de planta que está absorvendo esse nutriente. E após o transporte, qual é o caminhamento? Quais são os processos pelos quais passam esse nutriente, esse nitrogênio dentro da planta? Então, vai variar muito de acordo com a forma que ele foi absorvido. Suponhamos então que esse nitrogênio ele tenha sido absorvido na forma nítrica, ou seja, NO3-. Então, ele vai passar por um processo dividido em duas fases, que é o que a gente chama de redução assimilatória do nitrato. Então, se essa absorção foi na forma nítrica, esse nitrato ele vai passar pela fase 1, que nada mais é do que a redução do nitrato a nitrito, certo? E posteriormente a fase 2, que vai ser a transformação desse nitrito para amônia, ok? Essa amônia, uma vez convertida em amônia, segue-se então para o próximo passo. Vale ressaltar que quando a absorção na forma de amônio NH4+, esse amônio ele é transformado em amônia para daí então seguir normalmente pela via de metabolização de incorporação do nitrogênio, certo? A incorporação do nitrogênio na forma de amônio a compostos orgânicos, ela ocorre principalmente por duas vias, que podem ocorrer simultaneamente, certo? A primeira é a via GDH. O que significa o GDH? É a enzima glutamato desidrogenase, que ocorre nas mitocôndrias das folhas e das raízes. A gente não vai entrar em detalhes nisso, provavelmente vocês já devem ter visto isso em fisiologia vegetal. A segunda via é a via bem famosa também, bem famosinha, conhecida aí como GS-GOGAT, tá? A GS é a glutamina sintetase e a GOGAT é a enzima glutamato sintase, certo? Essa segunda via, que é a GS-GOGAT, ela constitui a via preferencial de introdução de amônia e amônio em aminoácidos pelas plantas. Dentre essas, a GS é a principal via de incorporação de nitrogênio, tá? Justamente ela acaba sendo favorecida pelo fato de ela ter uma maior afinidade pelo amônio do que a GDH, por exemplo, ok? Então, nesse processo aqui, o que acontece? Há a formação dos aminoácidos
e esse nitrogênio ele acaba se ligando aos esqueletos de carbono que são fornecidos pela fotossíntese. E a partir daqui, bem simplificadamente falando, você tem como produtos os vários componentes celulares que tem o nitrogênio como componente estrutural, como proteínas, coenzimas, pigmentos. A mais famosa é a clorofila, as bases nitrogenadas, certo? Resumidamente seria isso. E aí a gente chega então nas funções que esse nutriente executa dentro da planta. Nós poderíamos agrupar essas diversas funções em 3 grupos principais. O primeiro deles seria estrutural, ou seja, no qual ele faz parte da estrutura de algum componente celular. Constituinte de enzimas, que seria um subgrupo, digamos assim, desse primeiro aqui, que é o estrutural. E também a participação em processos, certo? O estrutural não há todos aqui, nós poderíamos citar os aminoácidos e, consequentemente, as proteínas, que são nada mais do que cadeias polipeptídicas, as bases nitrogenadas e, consequentemente, os ácidos nucleicos. E também, estruturalmente, compõe enzimas, coenzimas, vitaminas e pigmentos. Pelo fato do nitrogênio ele compor os aminoácidos, logicamente ele é constituinte de todas as enzimas, certo? Dentro de processos, nós poderíamos citar aqui a absorção iônica, o processo fotossintético, a respiração e a herança genética. Bom, a redistribuição de nitrogênio na planta, ela acontece na forma de nitrogênio transformado, convertido em aminoácidos. O nitrogênio na forma de aminoácidos, ele possui uma alta mobilidade na planta, certo? Isso confere, então, uma característica bastante importante na sintomatologia de deficiência de nitrogênio, tá? Antes de explicar sobre isso, é importante falar também que esse nitrogênio na forma de aminoácido, grande parte é na forma do aminoácido asparagina, ok? Bom, a mobilização do nitrogênio, justamente por conta dessa alta mobilidade dele no floema, acaba proporcionando uma mobilização do nitrogênio nas folhas velhas para as outras partes da planta. Quais outras partes? Geralmente aquelas que estão iniciando o crescimento, mas não receberam quantidade suficiente de nitrogênio. Seriam as folhas mais jovens, os meristemas, os locais de crescimento da planta. E justamente por causa disso, quando há deficiência de nitrogênio e há essa redistribuição, essa remobilização de nitrogênio das folhas velhas para as folhas mais jovens, então esse nutriente em falta, ele tende a se manifestar nas folhas velhas, porque essas folhas velhas estão redirecionando o nutriente para as folhas mais jovens, certo? E aí, então, nós podemos falar um pouco sobre a sintomatologia, começando então pela deficiência. Quais são as principais características observadas numa planta? Características no sentido visual, pessoal. Características visuais de deficiência de nitrogênio numa planta. O primeiro deles é o amarelecimento, também comumente falado de clorose, das folhas mais velhas. Por que acontece esse amarelecimento? Porque ocorre uma redução do teor de clorofila nas folhas. E em casos de deficiência extrema, essa clorose, ou seja, esse amarelecimento que começa bem discretamente, pode evoluir a ponto de se transformar uma necrose, como a gente vê aqui na foto ao lado, certo? As folhas do baixeiro aqui, que iniciaram com clorose e evoluíram para ponto de necrose. E também pode ocorrer a senescência prematura e redução da floração e dormência de gemas apicais. Esses são os principais sintomas de deficiência. Vale ressaltar que esses sintomas eles podem variar de acordo com as espécies de plantas. Quanto ao excesso,
Existem alguns sintomas, mas eles são dificilmente observados. Como o nitrogênio, a maioria das plantas tem uma faixa de consumo de luxo muito grande desse nutriente, então dificilmente essas plantas tendem a apresentar sintomas de excesso de nitrogênio, não diretamente. O primeiro deles vai ser a cor verde escura, certo? Provavelmente por conta do excesso de clorofila na folha. Além disso, pelo fato da planta ficar bastante suculenta, por conta do aumento expressivo de açúcares e outros compostos no metabolismo, isso acaba ocasionando o acamamento de grande parte dessas plantas. Outro comum sintoma que é observado é o atraso na maturação. O que acontece? Quando há um excesso de nitrogênio no metabolismo, a planta tende a emitir mais folhas, ou seja, tende a haver um estímulo no crescimento vegetativo da planta em detrimento do crescimento reprodutivo. Então, há aí um atraso na maturação das plantas. Aqui para vocês observarem alguns sintomas de deficiência, certo? Aqui no milho já é um sintoma um pouco mais avançado, ok? Aqui um pouco mais inicial nessa segunda figura, então nós temos aqui as folhas do baixeiro, iniciando com amarelecimento, e aqui na terceira foto também nós temos uma foto com folhas de citro, observando também a deficiência, a clorose generalizada nas folhas. Então a gente percebe que não há uma diferença marcante entre nervuras das folhas, certo? E limbo foliar. A gente percebe que é uma clorose generalizada, diferentemente de outros nutrientes que nós veremos nas aulas a seguir. Bom, pessoal, sobre o nitrogênio, basicamente para a nossa aula seria isso. Então, eu peço que vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, ok? E levem para a sala de aula, ou também podem enviar essas dúvidas no fórum de dúvidas que eu vou abrir aqui na aba do Mesoconteúdo de Nutrição Mineral de Plantas, ok? Bons estudos para vocês!